a equipar esse barulho da vizinhança. O ônibus tem esse ar-condicionado em cima que fica fazendo esse barulho, que parece uma turbina de avião. Tem um portão que fica fazendo pipipi aqui toda hora que ele abre, só que ele abre toda hora para alguém entrar. Construção 24 horas por dia, buzina, tudo que a gente precisa para conseguir estudar em paz. Aqui no bairro que eu moro hoje, o silêncio é praticamente um privilégio inalcançável. É o dia inteiro o barulho do portão dos vizinhos abrindo e fazendo pipipi, quando não é o portão do próprio prédio que eu moro. Os ônibus aqui tem ar-condicionado, e aí do lado de fora, como é muito grande, ele faz muito barulho, e toda hora que o ônibus passa, parece que tá passando um avião, faz um barulho muito alto. O andar que eu moro também não é muito alto, então eu consigo escutar bastante o barulho da rua. Muita buzina de moto, eu tô perto da esquina, tem um cruzamento aqui, o pessoal buzina o tempo todo, sirene o tempo todo. Realmente é um ambiente muito insalubre, e por causa disso, desde quando eu comecei a estudar, uma das coisas que foi necessário fazer foi buscar vias de minimizar o tanto que o barulho me prejudica. E por que que isso é importante, né? Antes de eu falar pra você as coisas que eu descobri que me ajudaram bastante, por que que isso é importante? Porque o nosso nível de concentração, mesmo quando a gente não percebe, ele é afetado por estímulos externos. Já teve pesquisas que foram feitas nesse sentido, e elas provaram que até o que está assim no ambiente da visão periférica da pessoa, ela pode distrair. Inclusive o celular, ele está no seu campo de visão, ele te atrapalha, mesmo que ele não esteja mandando notificações. Só o fato dele estar ali, uma parte do seu cérebro, ela presta atenção nele sem você perceber. E a mesma coisa é com os sons. Quanto maior o silêncio, melhor. Na falta do silêncio, é interessante a gente meio que colocar outro barulho no lugar, que ele seja uniforme e que ele não chame a nossa atenção conscientemente para ele. Então, às vezes, uma barulheira irregular que tem na rua, é melhor você colocar um som uniforme por cima, e eu vou falar sobre isso com você daqui a pouco. A primeira solução, e a que parece mais óbvia para a maioria das pessoas, é você fechar as janelas e tal, fazer o que você puder. Só que às vezes, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito quente, então já é complicado fechar a janela. É mais complicado ainda você não ligar um ventilador, aí o ventilador faz barulho, entendeu? Então é complicado. E aí o que tem que você pode fazer? É uma barreira física. Inicialmente você pode pegar aqueles protetores que o pessoal de construção usa, você pode comprar um daquele, os básicos assim não costumam ser muito caros, dá pra comprar tipo na Amazon, no Mercado Livre, na internet, qualquer lugar você consegue achar e comprar. Tem várias pessoas que estudam usando isso. No escritório que eu trabalhei, que era open office, era tipo todo mundo meio que no mesmo lugar assim, não tinha separação de sala, tinha gente que usava isso pra trabalhar, porque realmente faz bastante diferença, realmente abafa bastante o som do lado de fora, e isso consegue ajudar algumas pessoas. Só que algumas pessoas reclamam que ele fica apertando a cabeça, e eu nunca testei, mas eu acho que isso me incomodaria também. Então, a outra opção é usar aquele protetor intra-auricular, que é aquele que fica aqui dentro da sua orelha, que é menorzinho. Eu já testei isso uma vez e eu achei horrível, o negócio socado dentro da minha orelha, enfiado na minha orelha. A sensação de ter aquilo na minha orelha me desconcentrava, porque me deixava desconfortável, não era muito gostoso. Tem gente que usa o protetor auricular pequeno dentro da orelha e o abafador por cima, então é uma possibilidade. Eu nunca cheguei a de fato estudar, né, usando esses protetores físicos. O que eu sempre fiz, porque era uma coisa que eu já tinha, era usar o meu fone de ouvido. Então eu colocava o meu fonezinho de ouvido. O fone de ouvido que eu tinha, ele não tinha isolamento de som. E aí tem o isolamento ativo e o passivo, mas eu vou explicar daqui a pouco. O meu não tinha, então eu colocava alguma música, alguma coisinha meio que uniforme ali no fundo, pro som que tava no meu fone de ouvido tampar o som que tava no ambiente. Isso me ajudou bastante, eu fiz isso bastante tempo mesmo, nos dias que o silêncio não tava do jeito que eu queria. E aí tem a questão do que você vai ouvir, o que você vai colocar no seu fone. Mais importante é que não tenha letra, é muito importante, senão a sua cabeça vai ficar prestando atenção na letra da música. Então tem que ser um som, meio que um som de paisagem, um som de fundo de ficar ali. Tem gente que gosta de colocar, sei lá, barulho da floresta, as folhas balançando, os passarinhos cantando, barulho de chuva. Tem um negócio que chama brown noise, é tipo ruído marrom. Você pode pesquisar aí no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição os links pra te ajudar, mas você pode pesquisar no YouTube, ruído marrom. É meio que um chiado uniforme, que ele vai fazer basicamente isso mesmo, ele vai abafar todo o som do ambiente externo e vai ficar aquele som, aquele chiado, aquele ruído na sua orelha. Eu usei isso por um tempo, eventualmente eu enjoei e troquei por outras coisas. Eu já escutei umas músicas de jazz também, tipo meio que de fundo, assim, de plano de fundo, as músicas. Já escutei esse brown noise, já escutei música clássica, já escutei lo-fi, e todas essas são possibilidades
que você consegue colocar aí. Tem Synthwave também, que você pode colocar no YouTube. Tudo isso que eu tô falando, você escreve no YouTube e aí você vai achar vídeos que na verdade são a trilha sonora, que fica repetindo por tipo 1 hora, 2 horas. Tem uma rádio de lo-fi que é 24 horas, você liga lá e deixa o negócio rodando e fica no teu foninho. Eu acho interessante variar, óbvio, você testar vários, porque às vezes você não imagina, por exemplo, que nossa, eu me dei super bem com o Rio do Marrom, não imaginei que fosse ser tão bom pra mim. Então é bom você testar, ver qual que te agrada, qual que mantém mais a sua atenção no que você tá fazendo. E eu variei, eu já testei vários assim, já usei vários sons diferentes no meu fone de ouvido e foi muito bom. Aí, ainda dentro da questão do fone de ouvido, a gente tem também o que fica sobre a orelha e o intra-auricular. Eu prefiro o intra-auricular, o fone de ouvido, porque eu não quero o negócio apertando na minha cabeça, eu sinto que isso vai me incomodar. O que você pode fazer é usar o fone intra-auricular, você ficar ouvindo alguma coisa e colocar o abafador por cima. Só que tem alguns fones que eles têm o isolamento ativo de som do exterior. O que é o ativo e o passivo? O passivo é o isolamento físico, você coloca lá o fone, ele abafa e é isso, porque ele tá tampando, né? E aí eles colocam alguma camada ali pra ele ficar mais grosso e tapar mais o som do exterior. Só que aí tem o ativo. O ativo, pelo que eu entendi, é tipo, ele meio que emite uma vibração. Ele usa tipo a pilha dele, usa a energia dele pra fazer uma vibração ali dentro pra tirar o som do exterior. Então, além dele fazer o abafamento normal, ele ainda tem um abafamento ativo, isolamento ativo, que meio que faz um barulho que é imperceptível, mas que tira o som do exterior. O pessoal fala que é muito bom. A questão é que os fones que tem esse isolamento ativo, eles são mais caros. Você consegue um fone comum aí, sem fio, tranquilo, você não precisa pagar muito caro. Se você comprar na internet, precisa comprar de marca, não precisa comprar do melhor modelo, mas você já consegue um fone legalzinho por um preço bacana. Eu acho que na faixa dos R$100 você consegue comprar um fone tranquilo, consegue ouvir a sua música e consegue estudar na medida do possível, superando o barulho do exterior. Apesar de existirem várias possibilidades, a minha escolha sempre foi o fonezinho, porque eu sempre gostei de andar com o meu fone, eu sempre tô com o meu fone, ele é de fácil acesso, fácil transporte, então eu sempre opto por quando tá muito barulhento, que aqui em casa geralmente é quase todo dia, eu já coloco o fonezinho, coloco uma musiquinha ambiente ali, um lo-fi, alguma coisa, e estudo com tranquilidade. Se você tem alguma dica extra, deixa aqui no comentário para compartilhar com outras pessoas, porque eu acho que isso é um problema recorrente de todos nós que estudamos. E se você estuda para concurso, não deixe de se inscrever aqui no canal. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.